Solzeira aqui é pressão, viu? Eu estava morando de favor, trabalhando sem carteira assinada, ganhando R$1.000 por mês, trabalhando para uma imobiliária situada na zona leste de São Paulo. E a minha felicidade foi que o proprietário conseguiu um apartamento que estava à venda ali na região do Aricanduva e eu morava de favor enquanto eu trabalhasse para essa imobiliária e, obviamente, enquanto o apartamento não fosse vendido. E eu vou ser extremamente sincero com você. Por mais que eu já tivesse tido contato com a programação outras vezes, se alguém me falasse que minha vida mudaria completamente por ela, eu iria dar risada, porque naquele momento eu estava passando pela situação mais complicada da minha vida. Após tomar a decisão de investir na programação, em poucos meses eu saí da situação que eu me encontrava, ou seja, eu deixei de pegar ônibus todos os dias, graças a Deus e a minha persistência, eu não precisei mais morar de favor. Eu me tornei financeiramente independente, conquistei o meu primeiro emprego como programador, ganhando um salário de mais de R$7.000 por mês, fui promovido ainda como programador e passei a ganhar R$8.500. E com mais alguns meses de dedicação, eu fui promovido, me tornei Tech Lead e passei a ganhar R$10.000 por mês. É um bom salário para Tech Lead? É um ruim salário? Eu não sei. Eu sei que para quem estava morando de favor, essa foi uma conquista disruptiva na minha vida. Além disso, a programação me permitiu construir os meus primeiros sistemas, minhas primeiras parcerias, muitos networks e eu tive a oportunidade de construir uma aplicação que faturou mais de R$1,5 milhão em pouco mais de um ano de operação. E hoje eu tô aqui em Pipa, né, numa das praias mais bonitas do Brasil, curtindo e gastando um pouco desses milhões faturados. Galera, brincadeiras à parte, eu ainda não fiquei milionário com programação, mas sendo bem modesto, eu acredito muito que isso é só questão de tempo para que aconteça. Por mais que não seja um dos meus principais objetivos, isso é uma consequência da programação e da resolução de problemas. E eu comentei em um vídeo recente aqui no canal como foi que eu fiz para dobrar as vendas de uma imobiliária com a programação. E se você quer assistir esse vídeo, clicando aqui ó, nesse card, você vai ouvir que em meados da pandemia de Covid-19, eu percebi e entendi verdadeiramente o poder da programação e a automação barra resolução de problemas traz para nossa vida. E eu não consegui tirar isso mais da minha cabeça. Eu sempre fui um jovem muito imperativo, toda semana tinha uma ideia diferente ali, uma empolgação diferente, e eu já havia tido contato com programação em outros momentos da minha vida. Eu já fiz joguinhos de RPG com o RPG Maker, já construí jogos também com o Game Maker. Pô, eu lembro muito bem quando lançaram aqui o Game Maker Studio, que permitia a criação de aplicativos de jogos para Android e iOS. Eu também já tentei construir sites com o Dreamweaver, já fiz muitas peripécias aí ao longo da minha jornada, porém existe uma verdade absoluta nisso tudo. Eu nunca tive constância nas minhas ideias. Eu nunca estudei de fato a programação de forma persistente por meses seguidos. Eu sempre tinha uma ideia, tentava colocar em prática e ali naquele meio tempo eu encontrava algum desafio ou surgia uma outra ideia mais interessante que acabava me tirando daquele foco momentâneo. Porém, foi em 2020, em dezembro de 2020, eu já tinha construído ali aquele bot que dobrou as vendas da imobiliária que eu estava trabalhando, já tinha construído um CRM completo com a linguagem em VB.net e aí eu comecei a me aventurar no desenvolvimento web com React, com Next.js, principalmente porque eu queria ter um desenvolvimento mais dinâmico. Com o VB.net, todas as atualizações ou bugs que iriam surgindo, eu precisava corrigir no meu sistema e as pessoas que estavam utilizando ali precisavam baixar as atualizações. Eu achava isso algo dificultoso no dia a dia, então o desenvolvimento web ele viria para resolver esse problema. E aí eu lembro como se fosse ontem, num churrasco de confraternização de fim de ano da imobiliária, onde eu estava ganhando aqueles R$1.000 por mês, eu tomei a decisão que iria mudar completamente a minha vida. Foi aí que eu tomei a decisão de me tornar um programador profissional. E eu estava destinado a conseguir o meu primeiro emprego com programação o mais rápido possível. Além disso, eu já tinha um número em mente. Eu queria um emprego que me pagasse pelo menos R$5.000 por mês. Foi nesse dia que eu cheguei em casa, liguei para minha mãe, conversei com ela, contei
contei o que eu estava passando, como é que eu estava vivendo ali na grande São Paulo e comentei com ela da ousada decisão que eu queria tomar, que era literalmente pedir demissão de onde eu estava trabalhando. E mesmo com medo do despejo, porque eu realmente estava morando de favor e o proprietário tinha sido muito claro quando ele me cedeu o apartamento, que era enquanto eu estivesse trabalhando para ele. Porém, mesmo diante desse medo, eu não tinha muita coisa a perder. Afinal, era um emprego pagando R$1.000 por mês, não era o melhor dos empregos e caso tudo desse errado, eu poderia voltar até mesmo para a imobiliária que eu estava ou até para outras oportunidades de emprego que pudesse me pagar esses R$1.000. Então eu falei tudo que estava no meu coração, conversei com minha mãe, falei para ela qual era o meu objetivo, que era ganhar esses R$5.000 por mês e eu tinha uma data definida, que era 31/6/2021. Eu falei, mãe, se eu chegar nessa data e não tiver atingido esse meu objetivo, a senhora não precisa mais ter essa responsabilidade financeira comigo. E aí o acordo que eu fiz com minha mãe foi que ela me sustentasse o meu cartão de crédito, que era o que eu tinha para sobreviver. Falei, mãe, já que eu tô morando de favor, não pago aluguel, eu vou me trancar dentro de casa, investir, estudar programação e a única coisa que eu quero é que você pague o meu cartão de crédito, que é o que eu vou utilizar aqui para me alimentar, para sobreviver. E aí, galera, mãe é mãe, ela topou a minha ideia, disse que iria me ajudar nesse período e aí eu fui destinado e pedi demissão. E galera, fui ousado, porque quando eu cheguei para pedir demissão, eu ainda falei pro proprietário da imobiliária que iria continuar morando lá. Eu disse, olha, eu não tenho para onde ir, tomei essa decisão, vou estudar programação, mas eu não posso ser despejado, porque eu não tenho para onde ir. E aí eu acho que ele ficou com pena de me despejar e eu continuei morando de favor por mais alguns meses ainda, enquanto eu estava estudando programação. E eu acredito que devido à situação que eu me encontrava, essa foi uma das pouquíssimas vezes na minha vida que eu consegui ter uma constância absoluta àquilo que eu me propus a fazer. E não surpreendentemente, essa foi a vez que eu consegui rapidamente ver resultados voltados à minha jornada profissional. E tem aquela famosa frase, é ensinando que se aprende. Então, diante dessa frase, eu comecei a postar um vídeo por semana aqui nesse canal do YouTube. Inclusive, você consegue ver os vídeos antigos aqui do canal e ver e assistir algum desses vídeos. E além das gravações semanais que eu tinha, todos os dias eu estudava programação, eu praticava, eu criava produtos, eu resolvia problemas, eu pesquisava programação. E é um detalhe muito importante que eu quero trazer para vocês, que tudo que eu aprendi nesses primeiros anos da minha jornada, eu não comprei curso, eu não comprei material, tudo que eu aprendi foi pesquisando, YouTube, Google, e naquela época a IA não estava do jeito que está hoje, inclusive hoje é muito mais fácil você aprender com o advento da IA, mas na época eu só estudava com YouTube, Google, pesquisas, treinamento, batendo a cabeça, errando, falhando, testando. Então depois de poucos meses nessa rotina, mais precisamente 3 meses e meio ali, após essa rotina diária de estudos, eu recebi a minha primeira oportunidade, que foi para trabalhar numa startup de educação, para ser instrutor de programação, e esse emprego já começou a me remunerar em R$3.000 por mês. Ou seja, eu tinha definido uma meta de 5.000 para 6 meses e em 3 meses e meio eu já tinha conseguido mais do que a metade dessa meta. Pressão, viu? O sol aqui tá beleza, galera. Meu amigo, vai sair daqui eu um tchibum ali na piscina. Olha, e nesse momento minha vida deu uma virada de chave absurda, porque a partir de agora eu já conseguia me sustentar. Eu não precisava mais da minha mãe. Então a meta que eu tinha feito com ela de 6 meses foi batida muito antes. E isso para mim me trouxe um orgulho, me trouxe uma empolgação ainda maior para continuar estudando, continuar me dedicando todos os dias. E mais do que nunca, eu fui obrigado a me desenvolver, continuar estudando, porque eu fui contratado para ser instrutor de programação. Então eu precisava ler muita documentação, ler muito material, para que eu pudesse passar isso com qualidade para quem estava me assistindo ali do outro lado da telinha. Então durante esse período que eu atuei nessa startup, eu gravei mais de 15 cursos, começando com conteúdos ali de HTML, CSS, JavaScript, Git, GitHub, React, Next, TypeScript, fundamentos de programação e muito mais. Eu continuei me desenvolvendo, falando, ouvindo, vivendo a programação todos os dias. E olha, um detalhe super importante. Quando eu falo viver da programação todos os dias, é literalmente viver, consumir, ter uma overdose disso. Eram 18 horas por dia. Acordava assistindo conteúdo de programação, ia dormir assistindo conteúdo de programação. E aí, dessa forma, em pouquíssimo tempo, eu consegui sair do apartamento que eu estava morando de favor, consegui custear o meu aluguel em São Paulo, que é uma das capitais aí com o custo de moradia mais alto do Brasil.
Brasil e a constância foi a virada de chave na minha carreira. Entre 6 e 7 meses depois que eu tomei essa decisão de me profissionalizar com a programação, eu recebi na mesma semana 2 oportunidades de emprego. Eu lembro até hoje, na segunda-feira eu recebi a oportunidade para trabalhar em um banco e a oferta inicial era de R$6.000 por mês. E na quarta-feira eu até aceitei o emprego do banco, tá? Quando eu aceitei, ficou marcado para o onboarding acontecer na quarta-feira. E quando foi na quarta-feira de manhã, eu recebi a mensagem de uma empresa, uma software house, me oferecendo R$6.500 por mês. Eu fiz uma negociação falando que já tinha aceitado o emprego na segunda e aí consegui fechar com essa software house num valor de R$7.000 por mês. Então eu atrasei algumas poucas semanas ali na meta que eu tinha definido, que era 31/6. Porém, nesse momento da minha vida, eu estava completamente realizado, feliz, motivado, morando bem. Eu já estava pagando um aluguel ali de R$2.500 por mês, trabalhando 100% remoto, podendo viajar, podendo ter mais tranquilidade de vida. E a startup de educação acabou falindo ali praticamente no mesmo mês que eu comecei a trabalhar na software house, e a partir daí eu comecei a me dedicar 100% a esse emprego que eu tinha entrado, né? Eu participei de squads, aprendi a trabalhar em grupo, eu fiz parte de dezenas de projetos ao longo desses quase 2 anos que eu prestei serviço para essa empresa de construção de software. Além disso, eu comecei alguns projetos pessoais. Um desses projetos pessoais deu super certo e foi responsável por vender mais de R$1,5 milhão em pouco mais de um ano de operação. Eu também construí outros produtos, alguns micro-SaaS, por exemplo, a GZap. A GZap é um produto que eu construí, que é uma API de WhatsApp, que hoje, por si só, me rende mais de R$3.000 por mês de faturamento e continua crescendo. E se tem uma palavra que eu posso trazer para resumir esse vídeo, é a constância. Então, a constância foi a virada de chave que eu tive na minha carreira e na minha vida. E se você está aí empolgado com tudo que está acontecendo aí no mundo digital, com o advento das inteligências artificiais, eu tenho uma dica para te dar. Esqueça tudo e canalize a sua energia no seu objetivo. Defina uma meta, formalize uma data, faça tudo o que tem que ser feito de forma inteligente até atingir o seu objetivo. Não dê ouvido a terceiros, foque no que você acredita. Aprenda os conceitos, aprenda os fundamentos, domine a lógica de resolução de problemas, resolva problemas reais, converse, fale sobre programação, viva a programação e transforme a sua vida completamente, assim como eu transformei a minha. Olha, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse material com aquele seu amigo que começou a estudar programação, com aquela pessoa que está empolgada com esse advento das IAs no dia de hoje, e espero que você consiga se inspirar com a minha história e consiga também trilhar uma carreira muito massa aí do teu lado e você consiga atingir os seus objetivos, beleza? E agora eu vou ficando por aqui porque eu vou ali pular na piscina que eu não aguento mais esse calor, beleza? Então, se inscreve aí no canal, deixe um comentário e até o próximo vídeo. Fui!